Olá, vou comentar agora o artigo 6º da Lei Complementar 17. Veja bem. Para fins de administração do Poder Judiciário, o Estado do Amazonas tem como unidades judiciárias as comarcas, os termos judiciários e os distritos, criados e instalados na forma desta lei complementar. Tá. O Tribunal de Justiça, por resolução, poderá agrupar as unidades judiciárias, as unidades judiciárias para otimizar a prestação jurisdicional. O que significa o artigo 6º? O artigo 6º ele complementa o artigo 5º, né? Porque o artigo 5º ele diz que a divisão judiciária do Amazonas é um assunto que compreende tanto a criação de unidades judiciárias, quanto a alteração de unidades judiciárias, quanto a extinção de unidades judiciárias, a classificação de unidades judiciárias e o agrupamento de unidades judiciárias. Ok. E aí o artigo 6º vem conceituando o que significa unidades judiciárias. Unidades judiciárias temos de 3 tipos, né? As comarcas, os termos judiciários e os distritos judiciários ou distritos, né? Também chamados de distrito. Distrito ou distrito judiciário é a mesma coisa, são sinônimos. Tá. Imagine uma cidade, imagine o interior do Amazonas, imagine a cidade de Apuí, a cidade de Humaitá, a cidade de Manicoré. No Amazonas existem 62 cidades, tá? A capital e mais 61 municípios aí do interior. Tá? Lá na frente a gente vai estudar o artigo 10. Lá no artigo 10 existem vários requisitos. Né? Se uma cidade, que nem por exemplo Apuí, Humaitá, cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei Complementar 17, essa cidade poderá ser sede de comarca. Ou seja, essa cidade será reconhecida como uma comarca. E aí, em sendo reconhecida como uma comarca, o tribunal vai mandar um oficial de justiça para essa cidade, um juiz, vai mandar um diretor ou um escrivão, né? O mais comum mesmo é um diretor, porque o cargo de escrivão hoje está em extinção. Aí vai mandar um servidor, vai mandar material de expediente, vai mandar tudo para funcionar um fórum judicial nessa cidade. Tá? E quando uma cidade tem um fórum, tem uma justiça em funcionamento, um juiz trabalhando, isso melhora a economia da cidade. Tá? Beleza. Então, um fórum funcionando em uma cidade traz benefícios para a cidade, além de proporcionar justiça para as pessoas que vivem naquela cidade. Beleza? Ok. Tá. Então, se uma cidade cumprir vários requisitos, que depois eu vou falar desses requisitos no artigo 10, aí essa cidade poderá ser reconhecida como comarca. Enquanto a cidade não é reconhecida como comarca, ou seja, enquanto ela não cumpre os requisitos do artigo 10, são vários os requisitos, né? Essa cidade ela não será comarca, ela será termo judiciário. Tá? Então perceba que comarca é algo mais assim, algo mais, como é que se poderia dizer? É algo mais rigoroso de ser reconhecido. Tá? Enquanto não se reconhece uma cidade como comarca, ela será um termo judiciário. Tá? E o que seria o distrito? O distrito seria uma unidade do termo. Tá? Seria uma unidade do termo judiciário. Na verdade, o distrito tem a ver mais com os requisitos que uma cidade tem que ter para ser reconhecido como termo judiciário e como distrito judiciário, tá? Beleza. O que você tem que saber nesse momento do artigo 6º e do parágrafo único do artigo 6º é que as unidades judiciárias existem três tipos de unidades judiciárias. São essas 3 que eu mencionei. Beleza? O que mais você precisa saber neste momento é isso. Tá, beleza? Agora, para tentar ilustrar, eu vou trazer um exemplo. Vou trazer 2 exemplos. Imagine não, vou falar de situações reais. No Amazonas existe uma cidade chamada Tonantins. Tá? Essa cidade, chamada Tonantins,
Fica no interior do Amazonas, lá no interior mesmo, bem longe de Manaus. E próximo a essa cidade de Tocantins, existe uma cidade chamada Santo Antônio do Içá. Santo Antônio do Içá. Beleza. A cidade de Santo Antônio do Içá cumpriu vários requisitos, inclusive os requisitos do artigo 10 da Lei Complementar, e a cidade de Santo Antônio do Içá, ela é reconhecida como comarca. Tá? E tem um juiz lá na cidade de Santo Antônio do Içá. Ok. No entanto, a cidade de Tocantins, ela não cumpriu todos os requisitos do artigo 10, até hoje ela ainda não cumpriu todos esses requisitos do artigo 10, que eu vou falar na sequência. E por isso Tocantins ainda não é reconhecida como comarca, então ela é um termo judiciário, tá? Tocantins é um termo judiciário. No entanto, como ela continua sendo uma cidade, embora não seja comarca, ela é uma cidade, Tocantins, os problemas judiciais de Tocantins são resolvidos pelo juiz da comarca de Santo Antônio do Içá, que é a comarca mais próxima. Tá? Então, assim, no Amazonas, o único exemplo de termo judiciário e distrito judiciário que eu posso mencionar é a comarca de Tocantins. Beleza? Agora, eu posso mencionar mais um exemplo de ilustração, que é uma outra cidade do interior chamada Amaturá. A cidade de Amaturá, antes de 2013, ela estava na mesma situação de Tocantins, né? Amaturá, ela era uma cidade antes de 2013 que era só um termo judiciário porque não tinha cumprido os requisitos do artigo 10 da Lei Complementar 17. E aí, nesse momento, antes de 2013, nessa época, essa cidade de Amaturá, o juiz de São Paulo de Olivença, que era a comarca mais próxima, era o juiz que resolvia os problemas judiciais relacionados que aconteciam aí na cidade de Amaturá. Tá? No entanto, a partir de 2013 em diante, o Tribunal de Justiça inaugurou um fórum na comarca de Amaturá, porque a cidade de Amaturá cumpriu os requisitos do artigo 10 da Lei Complementar 17, beleza? Então, eu posso citar como exemplo Amaturá e Tocantins, tá? Como Amaturá hoje é reconhecida como comarca, então o único exemplo que nos resta é o exemplo de Tocantins, tá? O único termo judiciário aqui no Amazonas é a cidade de Tocantins, beleza? Ok. Quando a cidade de Tocantins cumprir os requisitos, ela vai passar a ser uma comarca e aí os 62 municípios do estado do Amazonas serão sede de comarcas. Hoje, apenas 61 municípios são sede de comarcas. O único que não é a cidade de Tocantins. Beleza? Ok. Então, sobre o artigo 6º, eu espero que você tenha compreendido a explicação. Esse parágrafo único aqui, ó, veja bem. O Tribunal de Justiça, por resolução, poderá agrupar as unidades judiciárias para otimizar a prestação jurisdicional. Perceba que é exatamente o caso de Tocantins, né? Tocantins é um termo judiciário que não tinha cumprido os requisitos, e aí o Tribunal de Justiça resolveu, obedecendo à lei, inclusive, né? Dizer que a cidade de Tocantins, os serviços judiciais de Tocantins serão prestados pelo juiz da comarca mais próxima, que no caso seria Santo Antônio do Içá. Ok? Beleza, então? Tranquilo. É isso que eu tenho a dizer sobre o artigo 6º da Lei Complementar 17. Faço uma pausa. Daqui a pouco eu volto com mais comentários a respeito da Lei Complementar 17. Até logo.